Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é que tá você? Tudo bem? Tá se mantendo em casa? Tá evitando festa? Esse é o momento, gente, da gente se resguardar. Eu sempre tenho dito isso para vocês. É um sacrifício para todos nós, não podemos ir para o trabalho, vocês não poderem ir para a escola, encontrar os amigos, mas a gente tem que fazer isso valer a pena. Se você não estiver tomando os cuidados, usando máscara, mantendo o distanciamento social, nada disso aqui que a gente está vivendo está valendo a pena. A pandemia não acabou, tá certo? E essa doença continua por aí. E se nós não tomarmos cuidados, assim como a gente tem visto muita gente que não está tomando cuidado, vai ter uma segunda onda e infelizmente nós vamos perder pessoas, nós vamos ver pessoas próximas de nós morrendo. Não é isso o nosso desejo, ok? Então tá bom, gente. Vamos assistir uma aula aqui. O tema é os astecas, os maias e os incas, ok? Deixa eu ampliar aqui para você ver melhor. Ok, tá aí. Vou botar o marcador aqui, né? O tema da nossa aula, como eu já disse, é esse, né? Vamos lá. Os incas, né? Maias e astecas destacaram-se entre os povos o que? Pré-colombianos. Isso aqui eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Por que pré-colombianos? Porque eles estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Ok? Cristóvão Colombo, para quem não lembra, né? Porque saber você tem que saber. Cristóvão Colombo foi o primeiro navegador que chegou aqui às Américas, né? Oficialmente, né? Pois eram sociedades com alto grau de quê? Organização. Ou seja, eles tinham organização, eram civilizações organizadas, tinham infraestrutura, né? Tinham engenharia, uma arquitetura desenvolvida, tinham religiões desenvolvidas, tinha filosofia, astronomia desenvolvida, né? Conheça algumas características dessas, o quê? Civilizações, né? Eles não eram selvagens, eles eram civilizados tanto quanto ou mais que a gente, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar daquela que eu acredito que foi a maior civilização, né, da América pré-colombiana, que são os astecas, né? Ok? A civilização asteca desenvolveu-se principalmente entre os séculos 14 e 15, né? Ok? No território do atual que México. No século XIV fundaram a cidade de Tenochtitlan, né? Essa aqui era a capital deles, era o centro de comando, né, deles, era essa cidade. Daqui a pouco eu vou mostrar inclusive vídeos aí que reproduzem o aspecto dessa cidade, ok? Que se tornou a capital do império. Os astecas desenvolveram o que? Técnicas agrícolas, né? Ou seja, eles não plantavam de qualquer jeito, eles tinham técnicas. Um grande exemplo é a chinampa, né? Que no futuro nós vamos falar. Então, eles tinham técnicas agrícolas e também técnicas de construção civil, né? Eles construíam prédios, né? Grandes pirâmides, né? E obras de drenagem. O que é obra de drenagem, gente? É a obra que é para controlar o fluxo de água, né? Canais de irrigação, estradas, né? Porque eles tinham estradas, né? Para tornar mais ágil, né? A comunicação deles, templos, pirâmides, entre outros. Seu artesanato era riquíssimo, destacando-se a confecção de quê? Tecidos. Então, eles já confeccionavam tecidos a partir do algodão, né? Objetos de ouro, ou seja, a joalheria, né? A metalurgia, não é isso? E artigos com pinturas.
O Império Azteca começou a ser destruído em 1519, né? A partir das invasões espanholas liderada por Hernán Cortés, né? Esse Hernán Cortés, gente, em 1519, ele tinha 20 anos de idade, para vocês terem ideia. Era um menino comandando um grande exército, né? E fez o estrago que fez, né? Os espanhóis dominaram. Desculpa, gente. Os espanhóis dominaram e escravizaram os astecas, apropriando-se de grande parte dos objetos de quê? Dos objetos de ouro, né? Muita coisa foi parar na Espanha, né? E prata dessa civilização. Então, metais preciosos, eles roubaram tudo, né? Levaram tudo para a Europa, né? Para a Espanha especificamente. Vamos lá. Aqui é o mapa de Tenochtitlan, né? A atual cidade do México foi fundada sobre uma ilha no lago de Texcoco, né? É esse lago aqui, né? Era uma das cidades mais populosas do mundo, não só do Novo Mundo, mas do mundo inteiro. Para vocês terem ideia, grandes cidades da época, como Sevilha, na Espanha, eram menores que Tenochtitlan, né? No período com uma população estimada em 300 mil habitantes. Para vocês terem ideia, essa cidade, né? Há séculos atrás, ela tinha a população praticamente de imperatriz, né? Da nossa cidade aqui. E aqui é um mapa, né, de Tenochtitlan. Vamos ampliar aqui. Olha aqui, ó. Aqui a gente vê os acessos, né? Era uma ilha, mas era uma ilha ligada, né, às margens do lago, né? Então eles usavam, aqui eles tinham barragens, né, de contenção, eles tinham canais, né? Aqui, ó, essa parte de baixo aqui, você pode ver as barragens, que era para evitar enchentes, né? Eles tinham tecnologia para evitar enchente, mesmo eles estando em um lago, ok? E agora, gente, eu queria apresentar para vocês um pedacinho de um vídeo, né? Um pedacinho de um vídeo que mostra um pouquinho, né, de como era essa cidade, né? Vamos dar uma curtida aqui rapidinho. Vamos ver aqui, é um trechinho pequeno, ok? Até porque os direitos autorais não permitem mais. Vamos dar um... Olha aqui, ó. Você vê aqui, ó. Olha aqui, você vê uma grande avenida aqui, né? Ligando a ilha à margem do lago, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Durante séculos, o lago que circundava Tenochtitlan fora uma barreira para invasores, mas Cortés contornou o problema. Olha aí, ó. Olha a cidade aqui, ó. Você vê que a cidade ela não tinha ruas, ela tinha canais, né? E aqui, ó, ela era construída no meio do lago, né? Você vê o lago, as montanhas aqui, né? E uma grande avenida, né? Que passava por dentro da cidade e ia cortando o lago até chegar na margem do lago. Fez seus aliados nativos desmontar navios e carregar as peças através das montanhas, para depois remontá-los e lançá-los à água. Maio de 1521. Tá aí. Agora vocês viram aí, né? Uma representação ali, né? Eu não vou mostrar mais porque questão de direitos autorais, né? Mas vamos seguindo aqui. Eu vou deixar, inclusive, gente, eu vou deixar o link de 2 vídeos desse, de um outro vídeo, para vocês assistirem aí, para vocês conhecerem mais sobre o Império Azteca. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os maias, né? Os maias instalaram-se na região da península de o quê? De Yucatán, né? Sudeste do atual México, e nas áreas onde hoje estão a Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Apesar de nos referirmos a uma civilização maia, havia diversos povos na região que constituíram unidades políticas independentes, cada qual com o governo que
próprio. Então, existiam vários povos com governos próprios. Mas a unidade desses povos a gente hoje em dia chama de maias, ok? Vamos seguindo aqui, ó. Olha essa construção dos maias aqui, uma pirâmide, né? Os maias construíram pirâmides, né? Vários povos no mundo, gente, têm registro de ter construído pirâmides. Nós temos os maias, nós temos os astecas, nós temos povos da Tailândia, nós temos o Egito, né, que todo mundo conhece as pirâmides do Egito, né? Eles construíram pirâmides, palácios e templos, né? Essas aqui são as grandes construções deles, né? E templos aos seus deuses, porque eles tinham religiões próprias, né? Comprovando o conhecimento de quê? Arquitetura e engenharia, ou seja, gente, uma obra como essa aqui, isso aqui, olha aqui, ó, você está vendo aqui, isso aqui é uma pessoa, ó. Olha a pessoa em relação a essa pirâmide. Então, é um prédio imenso, né? Então, tem que ter conhecimento, tem que dominar cálculo para realmente você fazer uma estrutura como essa e ela não desabar. E, além do mais, durar séculos como tem durado, né? A economia era baseada o quê? Na agricultura, ou seja, eles plantavam e colhiam, né? Principalmente milho e feijão. No artesanato destacava-se a fiação de tecidos. Igualmente, os astecas eles dominavam a fiação de tecidos. Também praticavam comércio, né, com povos vizinhos, no caso, e no interior do império. Quais são os povos vizinhos? Até com os astecas, né, e outros povos pré-colombianos. Aí aqui está identificando essa foto, né? Esse aqui é Tikal, né, na Guatemala. Foi um importante centro político, econômico e militar da América pré-colombiana. Atualmente, o Parque Nacional de Tikal, Patrimônio Mundial da Humanidade. E aqui falando, né? Na fotografia, Templo do Grande Jaguar, construído por volta de 734, né? Ou seja, tem milhares de anos já esse templo aí, nunca desabou. É porque os caras dominavam, né? Ok, os Incas, né? O Império Inca incluía toda a região que hoje é Equador, Peru e o quê? O sul da Colômbia, né? Principalmente a parte montanhosa, né? O oeste da Bolívia, né? Também região montanhosa. Noroeste da Argentina, né? Também região montanhosa. E o norte do Chile, que também é uma região montanhosa ali na Cordilheira dos Andes. A capital atual era a atual cidade de Cusco, no Peru, né? Ali era a capital do Império Inca. Idioma era o Quixual, né? Esse idioma, inclusive, já existe até hoje, viu, gente? Esse idioma deles aqui dos Incas. Na agricultura, destacavam-se o cultivo de batata, milho, algodão, o tomate, né? Eles já comiam o tomate. Por que eu estou dando esse destaque para o tomate, gente? Porque já comiam tomate há milhares de anos. E para você ter ideia, o tomate ele começou a ser comido na Europa, por exemplo, da Idade Média para cá. Porque até então, pela ignorância das pessoas da Europa, eles achavam que o tomate era venenoso. Teve que uma determinada pessoa, que eu não estou me recordando o nome dele agora aqui, ele teve que ir em praça pública e comer tomates e se mostrar vivo para provar que o tomate realmente era comestível. E hoje em dia, né, a maioria da cozinha europeia usa muito tomate. Ora, a pizza, né, os espaguetes, né, na França, tudo usa o tomate, né? E até então o tomate não era consumido. E a mandioca, né, que nós usamos aqui, nós consumimos bastante, eles também consumiam. O plantio era feito em terraços, né? Por que em terraços, gente? Porque, como eu disse para vocês, a maior parte do território dos Incas era em região montanhosas, então eles construíam degraus, construíam nas encostas da montanha. Então, na encosta da montanha, eles faziam esse terraço, né? Fazia aquele terraço, juntava aquela terrinha ali e ali plantavam. Usando arados para preparar o solo e animais, as ilhamas, né? As ilhamas é uma espécie de um cavalo do pescoço comprido, né? Acho que vocês já viram.
para transportar as colheitas. Desses animais obtinham couro, né? O couro, carne e lã. A lhama, além dela ajudar a fazer força, carregar as coisas, eles também matavam a bichinha para comer ela, né? E tirar o couro. Com a qual faziam tecidos, mantas e cordas. Na arquitetura, destacavam-se na construção de templos, moradias e cidades com enormes blocos de rocha encaixados. Uma grande prova disso é essa própria cidade de Cusco, né? Que ela é toda construída em rocha, né? A antiga cidade de Cusco, né? Que hoje em dia já tem prédios modernos, né? E também outras cidades em cima da montanha, gente, feita toda de rocha e rochas imensas, que até hoje ninguém consegue explicar como eles fizeram aquilo. Desculpa. Analise as linhas do tempo das três civilizações e converse com seus colegas as questões. Vamos ver aqui a linha do tempo, né? Astecas, 1250, né? Chegada dos astecas às proximidades do lago Texcoco, né? Aquele lago Texcoco é aquele lago que eu mostrei onde foi feita a cidade, né? 1325, né? Quase 100 anos depois, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan, né? No lago Texcoco, né? Em 1428, a aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tacoplan, início do Império Azteca. Então, houve a união desses povos. Os povos que viviam em Tenochtitlan, os outros povos que viviam em Texcoco e os povos que viviam em Taclopan. E, através dessa união, o que aconteceu? Criou-se o Império Azteca. 1501, tomada de Tenochtitlan, né, pelos espanhóis. Aqui acabava a história de Tenochtitlan, né? 1525, último soberano azteca, Cuauhtémoc, né, o nome do cara, é enforcado pelos espanhóis, né? Então esse cara aqui foi o último cara que governou, né? Viveu ainda 4 anos depois da tomada da cidade, mas os espanhóis terminaram matando ele enforcado. Ok, sobre os maias, né? Olha a origem dos maias, como é antiga. 950, o quê? Antes de Cristo, né? Primeiros edifícios, cerimônias maias construídos em Ceibal. Né? Os caras aqui, quase 1000 anos antes de Cristo, eles já estavam fundando, né? Edifícios e etc. 292 depois de Cristo, né? Início do período clássico, né? 909, fim do período clássico, né? Fim do período clássico, né? Que seria o período de maior grandeza deles. 1563 a 1572. O que aconteceu? Diego de Landa escreve a obra Relação das Coisas de Yucatán, registrando o aspecto da vida maia, né? O cara, um espanhol, né? Aí começou a escrever sobre a vida deles. 1697, conquista de Taizal, Guatemala, última capital maia independente. Então aqui acabou a independência dos maias e eles se tornaram escravos ou homens mortos, ok? Agora aqui, Incas, né? Aproximadamente 1200, né? Depois de Cristo, lógico, né? Da nossa era cristã. Os Incas se instalaram na região de Cusco, né? Essa região é uma região extremamente montanhosa, em cima das montanhas da Cordilheira dos Andes. Aproximadamente 1450, o que aconteceu? Criação do Império Inca por Pachacutec, Inca, né? 1524, morte de um Inca por varíola, doença trazida pelos europeus. Então, por que esse momento aqui foi importante? Porque no momento que morreu o primeiro,
essa doença se instalou entre eles e matou a grande maioria dessas pessoas, ok? E, finalmente, em 1532, início da conquista do Peru pelos espanhóis. Então, em 1532, o Peru foi conquistado pelos espanhóis e, obviamente, o Império Inca foi para as cucuias, né? Se assim podemos dizer. Porque o único império que poderia sobreviver era o espanhol e era quem estava tomando conta da situação. 1572, execução de Tupac Amaru, último soberano inca. Então aqui, né, o último rei deles caiu e assim acabou a história da civilização também, né, a continuidade. Aí todos se tornaram escravos ou mortos. Agora vamos falar sobre os outros povos indígenas, né? E agora na América do Norte, na região onde é os Estados Unidos e Canadá. Ok. Além dos astecas que viveram no atual território do México, que também é a América do Norte, né? Outras centenas de povos indígenas habitaram a América do Norte antes da chegada dos europeus. Assim como no restante do continente americano, essas populações foram praticamente o quê? Dizimadas, né? Destruídas, né? Exterminadas. Com o avanço da colonização do território estadunidense ao longo do século XIX, ou seja, a partir de 1801, os conflitos entre colonos e indígenas, o que aumentaram. O colono queria a terra para plantar, para criar boi, e o indígena queria sobreviver como ele sempre sobreviveu, né? Caçando, pescando, né? Fazendo extrativismo, andando a cavalo, né? Então, o que aconteceu? Os conflitos aumentaram expressivamente. Povos como, olha alguns dos povos americanos aqui, os Sioux, né? Os Apaches, né? E os Comanches, né? Que são os mais famosos povos indígenas da América do Norte, resistiram à invasão europeia, né? Outros povos como os Cherokees incorporaram mais facilmente os costumes dos colonizadores. Os Cherokee, gente, eles inclusive assinaram acordos com o governo americano para tentar conviver em paz, né? Mas mesmo tentando conviver em paz, reduziu bastante sua população, né? Atualmente, esse povo representa a maior parcela da população indígena dos Estados Unidos, ou seja, e graças ao fato deles tentarem se adaptar, eles conseguiram sobreviver mais do que os outros, né? Atualmente, no Canadá ocorreu um processo semelhante de resistência dos povos originários ao colonizador. Ok, a influência indígena, desculpa, gente, a influência indígena na cultura anglo-saxônica, ou seja, na cultura do Canadá e dos Estados Unidos, pode ser identificada na música, na temática dos filmes do Velho Oeste, na gastronomia marcada pelo uso do milho, né? Ou seja, o americano, gente, come bastante milho. Até porque quando eles chegaram aqui nesse continente, era o cereal que tinha, né? E como um depoimento de um índio no documentário que eu assisti, não só dos estados da América do Norte, mas em toda a América, o colonizador, quando ele chegou aqui, se não fosse os povos indígenas, eles tinham morrido de fome, né? Eles tinham morrido de fome porque, porque ele não sabia o que era de se comer. Como eu disse para vocês nessa aula mesmo, na Idade Média, é que os europeus começaram a comer tomate. Até então eles achavam que era venenoso. Por quê? Porque a igreja dizia que era um alimento do demônio, tudo, essas crendices atrasaram muito o povo europeu. Enquanto aqui na América eles comiam tomate já, né? Se esbaldavam, né? E agora aqui, ó, os corn dogs, né? São feitos com milho, né? E os tacos mexicanos, né? Aí aqui, corn dog é uma salsicha envolvida em massa de milho e frita. E o taco, massa crocante de milho com recheio de carne ao molho e feijão.
E outros pratos. Isso aqui são alguns pratos tradicionais americanos que são de origem indígena, né? Nomes de lugares, por exemplo, Alasca é um nome de origem o quê? Indígena. Dakota, né? É um nome de origem indígena e é o nome de uma cidade americana. Oklahoma, né? É o nome de um estado americano e de uma cidade americana e é de origem indígena. Seattle, né? Que é uma cidade, também não está aqui, é uma cidade americana, é de origem indígena também, né? O chefe Seattle. Nos dias atuais, cabe aos descendentes desse povo preservar características de seu modo de vida e cultura. Muitos vivem em comunidades, precisam lutar pelo direito originário à terra, como acontece com povos indígenas brasileiros. Então, da mesma forma que os povos indígenas brasileiros, os povos indígenas americanos, né, também continuam lutando pelos seus direitos à terra, né, às suas propriedades originais. Ok? Vamos seguindo aqui. Aqui tem uma imagem aqui, né, de uma manifestação de povos indígenas, dos indígenas Silks, né, da reserva indígena de State Rock. Protestam contra a construção em terra sagrada, né, de um oleoduto. Apesar do protesto, o oleoduto foi construído e está em operação desde 2017. Ou seja, eles lutaram, fizeram sua parte, mas não adiantou. Ainda assim, né, construíram. Colonização da América, né, gente? Vamos discutir um pouquinho sobre a colonização da América. A chegada dos europeus na América, a ocupação e a colonização do continente estão associados às grandes navegações e ao desenvolvimento do capitalismo comercial ou mercantilismo, né? Que na verdade é a primeira face do capitalismo, né? Foi o mercantilismo ou capitalismo comercial, logo após a Idade Média. Desculpa. Que tinha como objetivo obter e preservar riquezas, com a ideia de que o poder de uma nação era determinada pela quantidade de quê? De ouro e prata acumulados, né? Essa era a ideia do mercantilismo, ok? Essa ideia chamava-se metalismo, ou seja, você queria construir a riqueza das nações pura e simplesmente acumulando prata e ouro, coisa que hoje em dia não é seguida, né? Assim, os países europeus passaram a adotar a política da balança comercial favorável, ou seja, deveriam exportar mais do que importar. Hoje em dia, inclusive, essa regra vale ainda, né? Os países que importam mais do que exportam, eles têm a balança comercial positiva, ou seja, eles venderam mais do que compraram. E isso facilita, ajuda bastante na economia, não é isso? Então, vamos seguindo. Para isso, criaram medidas protecionistas, né? Como impostos e altas taxas sobre produtos importados, né? Ou seja, o que seriam essas medidas protecionistas? Quando, por exemplo, vamos dizer a França produz seu vinho, né? Mas, se alguém começasse a importar o vinho da Itália, eles cobravam impostos altos. Para quê? Para que essa pessoa se sentisse intimidada e desmotivada a importar o vinho italiano, né? Por quê? Porque o lucro diminuía. Se existe mais imposto sobre o vinho italiano, as pessoas vão desistir de comercializá-lo, né? Como imposto, tal, né? Outro pilar do mercantilismo foi o pacto colonial, né? Pacto colonial, né? Medidas protecionistas que existe até hoje, né? E o pacto colonial, o que é? Consistia na exclusividade comercial entre a metrópole e suas colônias, ou seja, a colônia, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal, só podia fazer negócios com Portugal, não podia vender nada para outro país, nem receber produtos de outros países, ok? Está dizendo aqui, ó, eram proibidas de negociar com outros países, isso que eu disse, né? Isso garantia lucros às metrópoles, que compravam matérias-primas baratas, né, das colônias,
e vendiam para elas produtos manufaturados a preços elevados, né? Por exemplo, no Brasil, produzia açúcar, mandava açúcar baratíssimo, né? Para Portugal vender caro na Europa. Em compensação, você comprava os produtos, outros trabalhos europeus, como azulejos, metais, armas, né? Carérrimos, né? Quem morava aqui no Brasil, ok? É isso. Então, vamos lá. A primeira colônia europeia na América foi estabelecida em 1492, né? Na Ilha Espanhola, atuais território do Haiti e República Dominicana. Então, a primeira colônia, né, europeia foi onde hoje é Haiti e República Dominicana, que eles inclusive são na mesma ilha, né? Ok? Em 1492, que foi exatamente a primeira chegada, né, de Cristóvão Colombo, foi nessa região. E lá mesmo ele já fundou a primeira colônia. Em poucas décadas, muitas outras foram estabelecidas no continente, principalmente por Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Desculpa, gente. E aqui pede para a gente observar o mapa. Bora olhar aqui, ó. Aqui tem, ó, Espanha, espanhóis, tem essas duas cores aqui, ó. Português em verde, ó. Você vê que esse verde claro foi só no Brasil, né? A Espanha, você vê aqui, ó, esse amarelo e esse laranja, cor de bosta serenada, né? Você vê que vai daqui do Chile até aqui, né? Até aqui, onde hoje é os Estados Unidos, mas que antes era território mexicano, né? Ingleses, né? Você vê aqui no Suriname, aqui nas 13 colônias, na terra de Rupert, né? Que é onde é o México hoje, onde é o Canadá hoje. Francês, né? Você vê aqui na Guiana Francesa e aqui nessa região chamada Nova França, né? Que tomava um pedaço do Canadá e um pedaço do que hoje é os Estados Unidos. E holandeses, né? Já é mais restrito, é aqui no Suriname, né? E algumas ilhas aqui do Caribe, ok? E agora vamos falar das diferentes formas de povoação. Os europeus colonizaram a América de maneiras diferentes, destacando-se as chamadas colônias de exploração, né? Que eu vou explicar o que é daqui a pouco, e colônias de povoamento. Então, são as duas formas como os europeus colonizaram as Américas, ok? A implantação dessas colônias foi influenciada por um conjunto de fatores históricos e socioeconômicos relacionados a concepções de espaço e território bastante distintas. Enquanto a organização espacial da colônia de exploração viabilizava a extração de recursos naturais, então a colônia de exploração aqui, ó, o que ela buscava, né? Extração de recursos, o quê? Naturais. E produção agrícola, né? De gêneros para atender às necessidades da metrópole, ou seja, cana-de-açúcar era plantada aqui, mas para fazer o açúcar para mandar para fora. Por quê? Porque na Europa não se podia cultuar cana-de-açúcar, não se cultiva até hoje, porque o clima não permite o solo. Ok, nas colônias de povoamento, essa organização privilegiou o quê? A efetiva ocupação do território. Então, mais do que produzir para mandar para a Europa, eles queriam criar uma nova terra de oportunidades, onde as pessoas teriam terra para plantar, coisa que na Europa naquela época já não tinha, porque as terras todas tinham dono, e quando o dono morria, entregava para a família, e quem não tinha terra continuava sem terra mesmo, ok? Que garantiu o desenvolvimento de economia interna, bem organizada, independente da metrópole. As colônias de exploração foram implantadas principalmente em grande parte, aonde? Na América Latina, que é onde a gente está, né? Na porção sul
da América anglo-saxônica, né? Entre suas características, podemos destacar a monocultura. O que é a monocultura, gente? É o plantio de uma só cultura, né? Ou cana, ou café, em grandes quantidades de terra, né? Ou seja, está aqui explicando, ó, produção de um único gênero agrícola, né? Como foi o caso do café, da cana-de-açúcar aqui no Brasil também, né? Realizada em latifúndios com a ênfase na produção de, olha aqui, algumas dessas grandes produções: algodão, cana-de-açúcar, tabaco e a extração de metais preciosos, ok? Destinados a metrópoles com utilização do trabalho escravizado. Outra característica é essa, né, gente? O trabalho escravizado. Nas colônias de exploração, o trabalho escravo era bem presente. Já nas de povoamento, nem tanto. As colônias de povoamento, né, implantadas principalmente no norte e no centro da área colonizada por ingleses e franceses na América anglo-saxônica e na região sul do Brasil, caracterizava-se pelo quê? A pequena propriedade, né? Não é o latifúndio, é a pequena propriedade, pelo trabalho livre, né? Normalmente eram as próprias famílias que trabalhavam, não escravizavam ninguém. É exercido pelo colono e sua família e pela produção para o mercado interno. Em algumas propriedades havia trabalhadores assalariados e a economia foi desvinculada do Pacto Colonial. Essa liberdade econômica favoreceu o desenvolvimento das atividades comerciais com outras metrópoles, né? Isso aqui foi com o tempo acontecendo, né? Ok? O trecho a seguir relaciona o modelo de colônia de exploração à atual estrutura fundiária do Brasil, né? Onde uns têm muita terra, uma minoria, e a maioria não tem terra nenhuma para plantar. Ok, gente, então esse texto aí fica para vocês lerem, tem no livro de vocês aí, procurem no mesmo capítulo, ok? E tem uma atividadezinha para vocês também, ok? Então, gente, eu agradeço a audiência, né? Comentem aí embaixo, né, no YouTube, compartilhe meu canal, siga também, chame pessoas para seguir. Eu só agradeço a vocês, até a próxima aula. Tchau, gente.